Projeto Raízes da Bola chegando ao encerramento. Após passarmos por 9 comunidades do nosso interior de Venâncio Aires e contar e relembrar histórias do nosso futebol amador, voltamos aqui onde a Rádio Terra FM e o jornal Folha do Mate fazem o seu trabalho diário de cobertura e de valorização do nosso futebol amador. E hoje vamos entrevistar 2 integrantes da nossa equipe para falar um pouco mais sobre o nosso futebol amador de Venâncio Aires. Carlos Roberto de Oliveira, nosso narrador, e Rony Miller, repórter esportivo do jornal Folha do Mate e nosso comentarista no projeto Olé Esporte Clube da Rádio Terra FM para falar um pouquinho sobre o nosso futebol amador a partir de agora. Raízes da Bola, esse projeto que vai chegando ao seu último episódio para agora recordarmos um pouquinho e também termos a opinião da nossa equipe sobre a importância do futebol amador para Venâncio Aires através do Raízes da Bola. Seu Carlos Roberto de Oliveira, na sua visão, a importância do futebol amador para Venâncio Aires? Daniel Reck, é muito importante o futebol amador para nossa história, para aquilo que a gente entende como relevante quando a gente pensa em movimentação de comunidades, especialmente as comunidades de um interior que talvez tenham no futebol a única ou a principal atração para um final de semana. Então, falar de clubes de futebol amador em Venâncio, especialmente, que já tem uma história e ela é grandiosa. Eu comecei a conhecer a história dos clubes amadores de Venâncio Aires lá no ano de 1988. Já vivemos alguns ciclos melhores, outros médios, outros um pouco menores, mas enfim, sempre tendo aquela confiança e aquela possibilidade de que a gente pode recuperar ou tornar ainda mais grandioso aquilo que a gente teve lá no começo, porque muitas são as equipes do nosso futebol amador que tem uma história muito grande e valorosa. Com certeza muitos jogos o senhor narrou e conseguiu encaixar o seu bordão, tem bola na rede, para gols importantes. Mas se eu fosse lhe pedir jogos que foram marcantes, jogos que foram memoráveis nessa trajetória, se o senhor pudesse elencar alguns, quais seriam? Essa é uma pergunta difícil, porque eu vou ter que selecionar alguns jogos, porque eu tento sempre olhar assim para localidades que ao longo dessa trajetória eu comecei a conhecer. Aí você pensa assim, Campo do Matriz na linha Brasil, quantas pessoas não conhecem? Era um campo pequeno. Aí você vai para o estádio da Cabana na Vila Arlindo, você vai para o Ipiranga na linha 17 de junho, que hoje infelizmente está inativo. E você começa a lembrar de Santa Tecla, que foi o primeiro campo, vamos dizer, no interior, embora esteja num bairro da cidade que eu conhecia aqui. Então, para mim, é difícil selecionar um jogo ou um momento importante, mas destacaria, por exemplo, marcante mesmo, no estádio da Cabana, porque tivemos jogos de campeonato municipal muito relevantes e jogos de decisão de campeonato regional das Livato. Eu fico numa posição, Daniel, tão complicada quando você pede para responder essa pergunta, porque eu falando aqui agora, citando Matriz, um campo pequeno, e citando Juventude de Vila Arlindo, que tenta agora se recuperar nos últimos anos, eu começo a lembrar de outros e a gente fica com um certo remorso. Olha só, tem Guarani, por exemplo, de Mariante, que eu não tive oportunidade de transmitir nenhum jogo, mas eu sei do quanto tem história o Guarani de Mariante. Mas dá para enumerar várias outras equipes. Sampaio, por exemplo, Fluminense de Mato Leitão, que participou e muitas vezes participa de campeonatos organizados por Venâncio Aires. Então, é uma história longa, muitos momentos memoráveis, a gente não esquece. Eu sou um daqueles que continua vibrando e torcendo e acreditando muito na força do futebol amador e das nossas comunidades.
Muito bem, e temos então o Rony Miller, que é nosso comentarista no projeto Olé Esporte Clube, responsável por produzir também reportagens no jornal Folha do Mate, de campeonatos de grande expressão a pequenos campeonatos, Rony. Com certeza tu já participou de contar a história de muitas competições, né? Sem sombra de dúvida, Daniel, e eu diria mais, o que seria das nossas comunidades se não tivéssemos o nosso futebol amador? Que eu posso dizer assim, de no mínimo 3 décadas acompanhando o esporte amador de Venâncio Aires, o futebol amador ele é o carro-chefe, tanto das edições do jornal, como dá para se dizer de janeiro a dezembro de cada ano. Mas assim, como o próprio Carlos comentou, jogos memoráveis assim que a gente já teve, eu sou da época da Taça de Ouro, Taça de Prata do Campeonato Municipal, onde a Açoeva chegou a reunir 40 clubes filiados, algo que não sei se a gente vai viver para ver isso outra vez acontecer. Campeonato regional, o próprio tempo em que as competições, as finais do Campeonato Municipal eram disputadas em forma de quadrangular, tanto no Guarani como lá no gramado da Fumo Sul. Então eu sou dessa época ainda, dos jogos do SESI aos sábados à tarde. Então o futebol amador, assim, realmente ele é algo que está enraizado dentro da comunidade de Venâncio Aires. Entre jogos memoráveis eu posso destacar assim as conquistas do Juventude de Vilar Lindo dentro do Campeonato Regional das Livata. Lembro de jogos que eu fiz cobertura lá no Alviazul, na arena do Lajadense, contra o Fazenda Vila Nova, contra o Esperança de Teutônia, com o estádio lotado aqui do Edmundo Faix. Então, assim, foram grandes passagens, grandes jogos, muitas emoções vividas, mas que realmente eu chego ao ponto de dizer assim que, relembrando um pouquinho em termos de Taça de Ouro e Taça de Prata, talvez a gente não vai mais vivenciar isso, mas foi a partir dali, podemos dizer assim, que o futebol amador ficou enraizado dentro da nossa comunidade. Nessa primeira temporada, o Raízes da Bola ele se propôs a contar a história do Guarani de Mariante, do Olaria, do Cachoeira, o Cruzeiro, Matriz, Palanque, a CESP, Santa Tecla e o Avante. E aqui com nossos 2 convidados para fechar esse 10º episódio do Raízes da Bola, eu vou dividir esses times em 2 blocos. Os que encerraram suas atividades e nesse momento não estão trabalhando no futebol amador e os que se mantêm em atividade. Então, Rony, Carlão, gostaria de vocês um comentário sobre as equipes que hoje elas não têm uma atividade em campeonatos amadores aqui de Venâncio, que é o caso do Guarani de Mariante, que a gente esteve lá e hoje não conta mais nem com a sua estrutura de gramado. Mesma situação do Olaria, que o Rony inclusive foi atleta e também pode falar especial sobre isso. O Cachoeira ele não está em atividade, mas tem hoje ainda o seu alambrado, a estrutura de campo pronta, mas a estrutura de copa, de vestiários, ela não existe mais. Também o Cruzeiro, que passou por mudanças e hoje é um time de futebol veterano. E o Matriz de Linha Brasil, que mantém a sua estrutura, porém não está em atividade. Rony, esses times aí que hoje não estão mais no nosso cenário, que você pode falar? Só não enfrentei o Cruzeiro. Mas lembro dos bons tempos de campeonato municipal, defendendo as cores do Olaria. Grandes jogos contra o Guarani de Mariante, posso dizer, não era fácil de jogar nem em casa, muito menos fora de casa. Contra o Cachoeira, lá em Linha Cachoeira, tempo de Taça da Amizade, clube que fez parte daquele seleto grupo de 6 clubes que abriu a competição, no tempo ainda que o Gerson Rupental presidia a entidade. O próprio Cruzeiro, que mais tarde acabou então com uma permuta trocando o local do estádio, hoje está em ativa com 2 quadros de veterano, o veterano e a equipe master. Mas assim, foi uma trajetória em que se tem boas lembranças sim. Eram outros tempos de futebol sim, posso até dizer que até isso na própria pele eu sinto que ali se jogava naquela época por amor à camisa. Muito diferente daquilo que se vê hoje, inclusive no futebol amador, que é a pauta desse encontro. Mas assim, ficam boas lembranças, grandes histórias, e uma pena que clubes como o próprio Guarani de Mariante, o Cachoeira e o Matriz, infelizmente, acho que dificilmente retornam para o futebol.
mas eu também vejo assim que líderes dessas comunidades deixaram o futebol em segundo plano, muitas vezes até por falta de incentivo, e isso é decorrente assim praticamente todas as comunidades, e essas equipes de liderança elas foram deixando a questão do futebol ao fim de semana em segundo plano, algo que não acontecia antes, porque antes o futebol era o primeiro plano desses dirigentes. Mas aí também entra a questão, né, da própria vivência, dos próprios gastos que o futebol amador, com o decorrer dos anos, trouxe para dentro das comunidades. Então, assim, fica aquele legado. E até um parabéns para aqueles que ainda dão continuidade às comunidades atuais. Pois fazer o futebol na atualidade hoje, a gente pode dizer que não é nada fácil. Para você, Carlão, esses times aí, o Guarani de Mariante, o Olaria, o Cachoeira, o Cruzeiro e o Matriz, times que hoje não estão em atividade no nosso futebol amador em campeonatos, que você tem de comentário sobre eles? Um pouco diferente do Rony Miller, eu sou um eterno otimista, Daniel. Quando você fala no Cruzeiro, se fala no time do Cachoeira, eu lembro equipes que ficaram um bom tempo fora, em que em determinado momento encontraram algumas pessoas, não muitas, é claro, mas conseguiram se reerguer. O 11 Unidos, por exemplo, é um desses. Estava parado e, de repente, ele deu uma guinada. Monterrey da linha Hansel, da mesma forma. O Cruzeiro tem uma história grandiosa, até se a gente puxar lá pelo começo, de rivalidade com o próprio Guarani. Eu imagino e torço, e a gente, na verdade, quer fazer isso, que essas equipes retornem. Talvez não todas, como falou o Rony, mas eu ainda acho que a gente tem possibilidade, e aí entra o nosso trabalho também, de fomentar assim, lideranças que se disponham a reerguer clubes. Apostaria que ainda estaremos um dia transmitindo jogos do Cachoeira, o Cruzeiro, aposto muito no Cruzeiro. Eu sei que Matriz é mais difícil, mas por que não? Não é tão distante, temos lideranças nessa comunidade, enfim, acho que ainda há essa possibilidade e o nosso trabalho é importante nesse sentido. Bom, e aí a gente vai para o outro bloco dos times que a gente apresentou durante o Raízes da Bola, que são o bloco dos times que estão em atividade. O caso do Palanque, de Vila Palanque, a CESP de linha Grã-Pará, o Santa Tecla do bairro Santa Tecla e o Avante da linha Andréas. Esses 4 times, Rony, que têm características diferentes, alguns ficaram um período de inatividade, como Santa Tecla, que ficou inativo 20 anos e retornou, e agora é um dos que tem melhor estrutura. O que você fala desses times? A melhor estrutura, realmente, hoje é a do Santa Tecla. Eu acho que o trampolim final que está faltando ali, o salto, melhor dizendo, é, quem sabe, a participação no Campeonato Regional das Livata. Algo que a CESP já fez, algo que o próprio Palanque já também disputou tanto as Livata como o Campeonato Regional Vale do Rio Pardo. Então, assim, são clubes muito bem estruturados. O Avante, por si só, multicampeão da Copa Serrana, buscando também título dentro do Campeonato A Liga, é outra equipe que, a exemplo das demais, se mantém ativa durante o ano. Então, assim, em termos de estrutura, eu acredito que o Santa Tecla é o melhor deles. Faltando esse salto final, então, quem sabe que seria até uma participação, até além de campeonato regional, em se tratando, quem sabe, até de futebol amador do Rio Grande do Sul. Mas, assim, acho que são clubes que estão num caminho certo para retomar o futebol amador de Venâncio Aires a nível de estado. Não que não seja hoje, não que a gente não tenha isso na prática hoje, mas aquele salto maior, como eu disse há pouco, do Santa Tecla até num campeonato amador. Quem sabe seria aquele salto final para dar aquela destacada ainda maior de Venâncio Aires no cenário gaúcho. E para você, Carlão, esses times Palanque, a CESP, Santa Tecla e Avante, qual o seu comentário e qual o diferencial que esses clubes apresentam para seguir em atividade? O Rony praticamente falou tudo em relação a isso. Eu vou começar pelo Santa Tecla. Quando ele fala de Santa Tecla em campeonato regional, eu lembro que quando vim para Venâncio em 1988, Santa Tecla participava de campeonato regional. Lembro, inclusive, de um jogo contra Gaúcho de Teutônia, que era um time fortíssimo, e a torcida apoiava.
Então eu imagino, eu penso e torço que o Santa Tecla ele está num patamar diferente, por exemplo, de Palanque, de Avante. O Avante da linha Andréas é mais um clube que tenta participar de competições no nível das competições que participa e já participou, para dar para o seu torcedor, para a sua localidade, um atrativo de final de semana. O Santa Tecla já é diferente. Por estar num bairro da cidade, ele pode alçar voos maiores. E não é de graça que já há um bom tempo há uma prioridade para as categorias de base. E quando você faz esse tipo de trabalho, você já tem pensamento de ir mais longe em competições de outro âmbito. Então eu vejo algumas diferenças. Palanque, por exemplo, já tem uma estrutura e também pensa alto. Ficamos aqui na torcida para que ele volte a participar de campeonatos regionais. Qual é a outra equipe que você falou? Temos também a equipe da CESP. A CESP, mais ou menos no mesmo nível de Palanque, no que se refere a futuro e pretensões de participação em campeonatos. Mas sempre coloco que Santa Tecla está num patamar diferente. Bom, a gente fez apenas um recorte de alguns clubes, foram 9 equipes que a gente apresentou nessa primeira edição do Raízes da Bola, nessa sua primeira temporada, mas como os nossos convidados aqui já disseram, tivemos campeonatos aí com 60 clubes, então tem muita história no nosso futebol amador de Venâncio Aires. E para finalizar, Carlão, o que você projeta para o futuro do futebol amador de Venâncio Aires, o que precisa ser feito para manter a estrutura que tem e melhorar? Daniel, a gente tem debatido muito isso ultimamente. Eu acho, esse negócio de achar é muito relativo, mas eu penso que e aí entra de novo o que eu falei lá no começo, nós temos condição de fomentar nas comunidades, eu tenho lutado, e você também conosco, buscar, resgatar a importância dos campeonatos, e é por isso que a gente transmite, que a gente está presente. Eu sei que os tempos são outros, há outras atrações para as comunidades, e principalmente para os mais jovens. Mas entendo, de outra parte, que há a possibilidade, a gente pode recuperar. A gente já provou, quando começou esse projeto do Olé, essa parceria Rádio Terra com o Jornal Folha do Marte, lá no começo, você lembra, a gente ia para uma transmissão de jogo e o público era muito pequeno. Foi melhorando. Hoje já dá para dizer que nós temos um nível normal de presença de público. É claro que a gente torce por muito mais presença de torcedores no estádio, mas é um trabalho coletivo, é um esforço coletivo. As comunidades valorizando mais os jogadores da casa, não pagando muito para jogadores que vêm de outros municípios, é um jeito de resgatar e de buscar a atenção e o carinho das comunidades e o gosto por quem é apaixonado por futebol de comparecer nas praças esportivas do nosso interior. E para você, Rony Miller, o nosso cenário atual pensando no futuro, qual o caminho para o nosso futebol amador se manter e se fortalecer? O caminho é um só, valorizar a casa. Mas talvez antes disso ainda tem o trabalho com as categorias de base. Eu acho que antes de você dar valor àquele jogador da sua comunidade, mas você precisa também participar da construção, da vivência dessas pessoas que vêm desde a base. Então, o trabalho de escolinhas que vem sendo realizado hoje, e com, diga-se de passagem, um exemplo de trabalho, o Esporte Clube São Luís de Vila Santa Emília, trabalho da base de 4, 5 anos atrás, a gente vê hoje o clube colhendo frutos. Não é à toa que é tricampeão do campeonato da Copa Serrana, mas tudo isso é proveniente de um trabalho de base lá do começo, mas desde a categoria aspirantes, sim, mas antes disso, com trabalho de escolinhas. Sim, é relativo também essa questão que antes as comunidades, as famílias tinham 4, 5, 6 filhos. Hoje até isso diminuiu também no interior. Então entra aquela questão que muitos clubes têm que buscar atletas de outros municípios. Sim, mas quanto mais o clube conseguir baratear essa vinda de atletas de fora, melhor, porque a gente sabe que existem incentivos do próprio poder público e das competições para baratear, digamos assim, o campeonato para os clubes. E mesmo assim, o campeonato acaba custando caro. A gente sabe disso. Mas eu vejo que o caminho é um só,
mas antes de valorizar a prata da casa, tem também o trabalho com as categorias de base. Muito bem, esses foram então os nossos convidados, Roni Miller e Carlos Roberto de Oliveira, fizeram uma análise e trouxeram a sua opinião também sobre o nosso Raízes da Bola com os clubes que a gente trouxe nessa primeira temporada. E eu finalizo esse 10º episódio convidando você a compartilhar esse conteúdo, todos os 9 episódios anteriores onde a gente trouxe histórias de Guarani de Mariante, Olaria, Cachoeira, Cruzeiro, Matriz, Palanque, Acesp, Santa Tecla e Avante. Compartilhem nos grupos dos seus amigos e recorde essas histórias. E para você que está nos acompanhando, eu faço a pergunta: qual clube que não está na nossa primeira temporada que deve estar na segunda? Venha comigo que na próxima temporada tem muito mais Raízes da Bola.